E quando a gente pisca, dia é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês um caso, na verdade é uma série documental que conta a história de um caso, é o documentário Café com Cianito. Eu achei extremamente incrível esse documentário, eu conhecia o caso da Jessica Wong, só que eu conhecia de uma outra forma, com uma outra ótica, e nesse documentário ele vai mostrar pra gente aí de repente um olhar um pouco diferente e também vai mostrar pra gente as coisas ali, né, que rolaram nos bastidores, principalmente envolvendo aí poder e dinheiro, também expondo, seria quase um exposed aí da forma com que os julgamentos na Indonésia eles acontecem. E eu fiquei assim impactada, sinceramente bem impactada, principalmente com o julgamento da Jéssica, que quando a gente for ali esmiuçar aos pouquinhos, nós vamos ver que não tinha jeito, uma pessoa precisava ser culpada. E nós estamos falando de famílias ricas, famílias poderosas e muitos aí com um poder que não é muito bem explicado no documentário, mas deixa aí as suas dúvidas. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês eu dou um jeitinho de repostar. E agora vamos começar aí com esse documentário para não ficar longo e vamos conhecer logo essa história. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, esse documentário ele tá entre os destaques, tá, da Netflix e foi também só por isso que eu consegui encontrá-lo, só consegui ali ter mais ou menos uma visão desse documentário por estar em destaque e tenho que dizer que tecnicamente o documentário ele não é assim tão bem feito. De repente esse documentário ele poderia ter sido dividido ali em duas partes ali um pouco maiores para se explicar um pouco mais sobre a vida ali das pessoas e aí conforme o documentário vai passando a gente também vai percebendo que eles querem mesmo mostrar como as coisas elas podem ser muito, mas muito estranhas na hora que acontece ali um julgamento na Indonésia. Então nós estamos falando principalmente de um caso de pessoas ricas e isso também é um apontamento que é feito no documentário. Por quê? Quando o resultado desse caso ele chega, o documentarista ele avisa que essa pena, né, vamos colocar aí essa sentença, ela só aconteceu porque se tratava de uma menina rica, porque senão poderia ser prisão perpétua ou até mesmo uma pena capital. Então, no caso dela, talvez essa grande mídia que acabou cobrindo o caso tenha ajudado. Mais uma vez, o caso, tá, da Jessica Wong, ele tomou uma proporção tão grande na Indonésia que ele foi assim incessantemente comparado com o caso do O.J. Simpson. Aliás, isso também já é uma coisa que o pessoal adora colocar, né, quando tem julgamentos grandes, o caso do O.J. Simpson, para dar também aquele endosso de grandiosidade. Só que no caso, assim como é apontado no documentário, o O.J. Simpson era uma pessoa famosa, não era o caso da Jessica Wong. Então a gente vai tentar entender aí como funcionava a vida dessas pessoas e principalmente a vida, né, no caso ali, da vítima, ou mesmo ali ao redor da vítima, não da vítima em si, mas ao redor da vítima e tudo que foi ventilado também na época. E tudo isso vai sendo mostrado pra gente meio que em pulos, tá? Então, em alguns momentos mostra pra gente ali durante a parte em que houve o julgamento e em outras partes vai passando ali os rumores, o que foi acontecendo com cada um. Só que eles não são muito atentos a datas, tá? Eles não são muito atentos a datas, a quantidade de tempo que dura o julgamento, menciona brevemente, mas depois menciona-se de uma outra forma. Não dão muita ênfase a nomes, então eles, por exemplo, vão acabar colocando o nome de uma pessoa que acabou participando da promotoria como o cara bonitão, e aí a gente vai entender também tudo isso. Gente, é uma loucura esse caso, mas é extremamente interessante mesmo. Então, o caso ele já vai começar com o pai da vítima. Vai aparecer pra gente um homem da Indonésia chamado Erin Salihin. Esse homem, ele seria o pai, então, da Mirna Salihin, só que a questão é a seguinte, logo no começo do documentário, você percebe uma tensão das pessoas que estão fazendo o documentário. Ele tá sentado, muito bem vestido, você percebe que ele tem ali uma condição financeira muito boa e cheio de anéis caríssimos, relógios e tal, né? Muito, mas muito bem vestido mesmo, um homem que ele mesmo diz que tem mais de 70 anos e uma força física é muito espetacular, enfim, ele se acha bastante, tá? Ele se acha, assim, muito poderoso. E aí a gente não entende muito bem quais são as atividades desse homem, que também não é explicada no documentário.
Só que a preocupação principal do documentarista é saber se ele está armado. Sim, gente, essa é a principal preocupação do documentarista. E ele diz que sim, e que ele já estava acostumado a fazer aquilo. E eles pedem para que ele coloque então em um local seguro, e ele diz que não, que ela está travada e que não tem problema nenhum. Então o documentarista diz, vamos começar por tal parte. E aí ele diz, não, eu gostaria de começar pela parte onde eu afirmei que a Jéssica era sim a pessoa que tirou a vida da Myrna, da minha filha. E aí eles dizem, não, a gente prefere de outra forma. E ele vai dando um ok, mas um ok do tipo, as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Eu achei essa cena muito emblemática, porque em diversos momentos dentro dessa série, nós vamos escutar coisas do tipo, eu venci, eu fiz uma investigação, eu consegui colocar ele na cadeia. Esse eu dentro do pai da Myrna era uma coisa muito forte e uma coisa muito estranha também. Principalmente quando é colocado para ele, né? Ele vai contando um pouco sobre ele, então ele vai falando que ele faz tantas flexões por dia e todo lugar que ele vai, ele é muito conhecido, as pessoas sempre estão cumprimentando ele e o documentarista diz o seguinte para ele, você é um cara muito conhecido, e ele diz, claro, todo mundo me conhece em Bali, me conhecem em Medan, e aí eu fiquei me perguntando, tá, mas o que esse cara é? Ele é um político? O que ele é? E não é explicado no documentário o que ele faz, e ele anda sempre, a todo momento, ele está armado. Isso é uma coisa que vai acontecer até durante o julgamento. Isso pra gente entender como vai ser esse julgamento. Imaginem só um julgamento acontecendo onde o pai da vítima e também a pessoa que está fazendo ali a defesa da vítima, porque ele não contrata um advogado, é ele que vai apresentar provas, é ele que vai querer gritar com as pessoas dentro do julgamento. E detalhe, quando uma prova que ele apresentar for considerada falsa, ele não vai pensar duas vezes, tá? Vai ter alguém que vai dizer, cuidado, ele está armado. Sim, gente, vai ser nesse nível mesmo. Então, a gente já percebe que ele é uma pessoa problemática e contando também pela parte dele mesmo, ele se definindo. Ele diz que em determinadas vezes ele pediu muito perdão ali para a filha dele pela quantidade de vezes que ele trocava de esposas e que ele também não era um cara bom, ele era um cara mau e que ele sempre ouvia as broncas dela, ela acabava sempre pegando um pouco no pé dele em relação à vida, o estilo de vida que ele acabava levando, e tudo isso leva a gente a ficar um pouco curioso de como era o estilo de vida desse cara. Eu fiquei até um pouco tentada em fazer assim uma pesquisa e tentar descobrir mesmo qual era o estilo de vida desse homem, quais são as atividades desse homem, porque ele era rico. Tanto ele, tá, como também a família da acusada, então da Jéssica, eles moravam no mesmo bairro, num local chamado Jacar. Vocês desculpem, eu não sei as localizações ali corretas, né, de como funciona ali a Indonésia, mas parece que esse lugar é um lugar ali onde moram pessoas que têm ali um poder aquisitivo alto. Então, tanto a família dele como a família da Jéssica, eles tinham um poder aquisitivo aí mais ou menos ali proporcional. E a ligação entre a Myrna Salihin e também a Jessica Wong começa 8 anos antes de 2016, tá? Porque tudo vai acontecer no ano de 2016. Elas teriam estudado juntas ali durante 8 anos na Austrália. Então, por 8 anos, elas foram amigas, elas estudaram juntas e tomavam café. Myrna, ela era uma apaixonada por café, então vários momentos ali da vida dela em que ela estava, né, ali na companhia da Jéssica e elas estavam morando na Austrália, elas iam para cafés diferentes, provavam cafés diferentes e ficaram ali muito próximas. Pelo que deu para entender ali na forma com que foi colocada as coisas, elas teriam vivido ali um tempo, né, esses 8 anos ali para elas estudarem, e quando então a Myrna se forma, parece que ela volta então para a Indonésia para se casar. Ela não demonstrou muita felicidade com esse casamento, isso é uma coisa também que é apontado, você vê que ela não está muito feliz com a vida dela ali de casada, e isso depois vai levar as pessoas a tomarem ali algumas conclusões. A questão é que o pai, ele diz como a filha estava linda no dia do casamento e que ela tinha conseguido um bom marido, que ela ia ter uma vida com um poder aquisitivo ali muito bom e que de repente a vida da Jéssica não era uma vida assim tão bem sucedida. Então, ser bem sucedido ali naquela situação significava o seu bom casamento, então acho que isso já é uma coisa meio de costumes mesmo, né, na Indonésia. E ele vai dizendo o quanto ele e as filhas dele eram abençoadas por Alá e tudo, e todas essas coisas ali que já leva para um lado mais cultural. A Myrna Salihin, ela também era irmã gêmea de uma moça chamada Sally Salihin. Então, as duas ali eram irmãs gêmeas e a gente percebe que a gêmea, vamos colocar aí a gêmea mais dominante,
era a Mirna. Mirna era muito brava, então ela costumava dar bronca nas pessoas. O próprio pai diz que ela costumava até mesmo ser assim, sem muitas papas na língua, até mesmo com o próprio pai, e brigava com as pessoas. Caso alguém, por exemplo, fizesse alguma coisa com a irmã dela, ela ia lá, defendia a irmã. A irmã dela não era a Célia, era a Sandy, tá? Então a gente vai percebendo ali pelo que a Sandy também vai contando que ela era assim uma pessoa sempre muito protetora. Só que a Sandy, ela também já é casada, a irmã gêmea, tá, da Mirna. E ela mora no interior da Alemanha. Então ela procurou com o marido dela ir para um lugar um pouco mais calmo, é assim que ela fala. Ela queria sair daquele lugar, ela queria ir embora, começar uma nova vida, ter um novo recomeço ali de vida, depois do que aconteceu com a irmã dela. E aí ela vai falando também sobre os boatos que foram acontecendo e contando a história do fatídico dia ali do 6 de janeiro de 2016, na cafeteria Olivier. Ela também conta sobre a paixão que as duas tinham. Na verdade, essa paixão por café vinham das irmãs e como foi crescer com a Mirna, como a Mirna era maravilhosa. E ela também coloca a opinião dela de que, de repente, a Jéssica ela tinha um pouco de ciúmes porque a vida da Mirna era muito boa e a vida dela, de repente, não era tão boa assim. Eu também percebi durante esse período em que ela fala um pouco da irmã, que ela também não fala muito do pai, tá? Ela não toca ali muito no assunto do pai, você percebe que é uma coisa mais com a irmã mesmo, então não sei até onde esse pai era um pai assim tão incrível, né? Mas, enfim, acredito que de repente ele era uma boa carteira. Agora, a origem aí desse dinheiro que recheava a carteira, isso não é nosso problema. Tô fazendo esse comentário porque de verdade aqui é sobre a série e o que se apresenta pra gente é assim, quase um estilo mafioso. Sou um estilo mafioso, seria mais ou menos isso. Se isso era um charme pra TV, não sei. Bom, tudo teria acontecido no dia 6 de janeiro de 2016, quando a Jéssica, então, sai da Austrália. Ela teria ido tirar férias ali na Indonésia, então ela já tinha se formado, ela já estava trabalhando, ela tinha uma vida na Austrália, ela não quis voltar para a Indonésia. E lembrando que a Mirna, né, ela estava na Indonésia, ela era casada e tinha sua vida na Indonésia. A Jéssica, então, ela convida algumas amigas que ela queria rever, que ela tinha saudade e tal, e convida também a Mirna para que elas fossem a algum lugar. As mensagens ali de texto mostram que elas decidiram então ir para o Olivier. O Olivier era um café, vamos colocar aí um café da elite. Então nesse lugar, por exemplo, funcionava café, funcionava um bar, e pessoas ricas iam para esse lugar. Inclusive ali pessoas, funcionários ali vão conversando e vão dizendo que você não podia entrar com qualquer roupa, você não podia entrar de qualquer maneira naquele lugar, você tinha que estar muito bem vestido. E aí você vê também alguns funcionários dizendo que não era uma coisa assim que quase todo mundo estava ali usando Prada, usando Dior, então era uma coisa ali meio que um desfile de grifes ali entre o circuito das pessoas que era um pouco mais endinheirado. E dentre os lugares, o Olivier foi o lugar escolhido então para essas amigas se reencontrarem e tomar um café. O que eu consegui perceber da Jéssica é que de repente a Jéssica ela não era uma amiga assim tão querida, porque veja só, você não vê uma amiga há muito tempo. Aí de repente essa amiga te convida para matar a saudade, faz muito tempo que você não a vê e aí você quer matar a saudade. E olha só como as coisas se desenrolam. A Jéssica então combina, né, que elas iriam se encontrar no Olivier, só que vai ter um atraso de encontro de mais de 50 minutos ali, né, entre o período que elas combinaram e o período que de fato tanto a Mirna como mais uma amiga vão encontrar a Jéssica no Olivier. A Jéssica chegaria ao Olivier e pediria então a bebida, tá? A bebida que seria da Mirna. A Mirna diz que ela quer tomar um café, só que ela quer tomar um café vietnamita. E nessa hora a Jéssica ainda diz assim: ai Mirna, você e os seus cafés gourmet e tudo mais, e ela diz que adora e tal, então fica combinado que ela pediria esse café. Isso também vai explicar muita coisa e principalmente aí por que, né, que a Jéssica pede o café dela, pede o café da Mirna. Isso tem mensagens, tá? Isso foi uma coisa pré-estabelecida ali antes delas se encontrarem. A Jéssica, ela vai chegar no café por volta ali de 3h30, as câmeras de segurança mostram ela entrando no café e dá uma olhada no café e depois ela sai. Ela retorna depois das 4, ali por volta de 4h14 e ela está com sacolas de compra, então a gente percebeu que ela deve ter dado uma olhada para ver se o lugar estava cheio, alguma coisa assim, e ela vai fazer ali algumas compras, comprar algumas coisas antes de encontrar as amigas. Logo ela senta no lugar onde tinha uma câmera que era posicionada na mesa
e ela pede então para o garçom que trouxesse o tal café vietnamita, que acaba chegando na mesa ali por volta de 4h24. A questão é a seguinte: quando o café chega, eles ali terminam, né, de fazer toda a preparação do café, ela acaba mudando as sacolas de lugar e essa mudança de sacola barra ali a filmagem da câmera principal, que daria para ver, por exemplo, se ela fosse mexer no café, que era o café então da Mirna. Só que acontece o seguinte: esse tal café vietnamita teria ficado nessa mesa bastante tempo, porque elas só chegariam 50 minutos depois, então ali mais do que 5 horas da tarde. Aí o que acontece é o seguinte: as meninas chegam, a gente percebe que tem ali um certo encontro, elas mudam um pouco as suas posições ali na mesa e parece que 4 minutos depois que a Mirna senta na mesa, então toma o seu café vietnamita, ela começa a ter uma convulsão. Ela começa a ficar muito mal, aí os funcionários começam a chegar, começam a perceber que ela tá passando mal e a Jéssica fica do lado então da gerente do Olivier, que está chamando uma ambulância, e depois essa gerente ela vai dizer que achou muito estranho o comportamento da Jéssica, porque a Jéssica ela não tentou ajudar a amiga ali enquanto a amiga estava passando mal, mesmo ela estando ao lado. Só que eu vi a cena e a cena existe mesmo, a Jéssica ela tá do lado dessa gerente, só que ela não tá numa posição em que ela poderia fazer muita coisa. E tem mais, já tinham pessoas ali também dando uma socorrida na Jéssica antes da ambulância chegar. Então não é sempre que você vê uma pessoa tendo ali de repente uma convulsão e você sai se metendo. Eu não sei se ela tinha essa expertise, e não podemos esquecer que ela já estava na Austrália há muitos anos e o que a gente sempre escuta é: não toque nas pessoas enquanto o socorro não chegar, enquanto a ajuda não chegar. E não dava para entender, ela não tinha se machucado, ela não tinha caído, não foi nada, ninguém conseguiu entender direito o que tinha acontecido. Então eu acho isso aí um pouco meio furado, né? Porque quem é que ia adivinhar que futuramente a pessoa ia culpar o café que tinha sido servido para a Mirna como o veículo, então, do seu falecimento? Sim, gente, exatamente isso que vai acontecer futuramente, mas vamos com calma. Chega então o pessoal ali que vai fazer o socorro deles, vai chegar a ambulância, eles vão começar a fazer o socorro da Mirna. A Mirna vai ser levada para o hospital, só que a Mirna não vai resistir, ela vai a óbito. O pai da Mirna é chamado, a irmã da Mirna é chamada, ele fica extremamente arrasado com tudo que aconteceu. A Jéssica também estava lá, então ele diz para ela, fala: Jess, deixa eu te perguntar uma coisa, o que aconteceu? E aí ela conta, olha, ela tomou o café e ela começou a passar mal. E ele faz uma pergunta para ela, diz: o que você tinha tomado, né, enquanto vocês estavam ali conversando? E ela teria dito para ele que ela tomou água. E depois, na investigação própria dele, que é assim que ele vai colocar diversas vezes, ele vai descobrir que ela tinha tomado 2 drinks, tá? 2 drinks alcoólicos antes da filha dele chegar até o bar, então ele diz que essa foi a primeira mentira da Jéssica. Só que a questão é a seguinte: é muito complicado se a gente parar para pensar que você não conhece muito bem a cultura. Pra gente que está assistindo aqui, a gente não conhece muito bem a cultura, e lembrando que existe um certo respeito em relação aos pais, então de repente ela não quis contar pro pai da amiga que ela podia estar bebendo bebida alcoólica, sabe? A gente não sabe até onde isso podia pegar muito mal em questão a moral dela mesmo, como pessoa, falar isso pro pai da amiga. Não sei se vocês estão conseguindo entender mais ou menos onde eu tô querendo chegar, porque o tempo todo, foi uma coisa que eu também percebi durante o documentário, ele se preocupa muito que depois, se ela for condenada, né, o pai então da Mirna, ele diz assim: se ela for condenada, não importa, tipo assim, não importa quanto tempo ela vai ficar presa, o que importa é que ela vai ficar marcada para sempre. Então, quer dizer, tem muito isso aí de, essa pessoa ela se alcoolizou, ou essa pessoa, olha, ela foi acusada disso, ela vai ser marcada para sempre, tipo assim, como uma pessoa que ninguém quer perto, uma pessoa meio que assim, proscrita. Então a gente não sabe se isso também não teve aí alguma relação, e eu não tô aqui passando pano, é só a gente tentar olhar um caso pelo viés também cultural desse lugar, que é extremamente importante. E lembrando também que eu não sei, tá? Não sei se a Jéssica é inocente ou se a Jéssica é culpada. Eu tô aqui apresentando as coisas que foram colocadas e também fazendo aqui as minhas observações em cima também do que foi colocado
e avisando vocês que muitas coisas aí podem ser culturais também, para que a gente possa entender de acordo com a cultura do lugar, que eu acho que é bem importante. Nesse momento, o que a Jéssica faz? Ela começa a chorar e ela diz o seguinte pro pai, tá? Pro pai da Jéssica: meu Deus, se aconteceu tudo isso com ela quando ela tomou o café, será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que a culpa é minha? Meio que assim, ela se sentiu um pouco culpada. Será que tinha alguma coisa no café? Será que aconteceu alguma coisa? Quem acaba levantando essa hipótese é a própria Jéssica. Ela ainda chega a falar pro pai, né, pro pai da Myrna, se ela tinha feito algum mal para Myrna. Ela estava ali bem preocupada com o que as pessoas poderiam pensar ou até mesmo com o que poderia ter acontecido. O que ela não imaginava é que isso ficou na cabeça do pai, então da Myrna, do senhor Salihin. E o senhor Salihin era uma pessoa bem complicada de você ficar na cabeça dele. Não é uma coisa muito interessante não, e a gente vai vendo isso ao longo da série. Nessa hora ele começa então todo o preparativo para fazer, né, então o velório e tudo mais, então da filha dele, conversa com a outra filha dele, com a Sandy, e aí eles vão tomando ali algumas decisões e tal. Só que a polícia, ela vai fazer uma ligação, tá, para ele, e aí a ex-mulher dele também vai estar perto. A ex-mulher dele é a mãe das meninas. E a polícia vai dizer o seguinte para ele: bom, a gente aqui tem algumas desconfianças, você tem muitas desconfianças, de repente alguém pode ter feito alguma coisa contra a vida dela, então eu pedindo a sua autorização, preciso da sua autorização para a gente poder fazer uma necrópsia. A gente precisa fazer isso para poder constatar se ela ingeriu alguma coisa, se fizeram alguma coisa com ela, porque depois, se você quiser abrir aí alguma investigação, você não vai poder se não tiver os resultados desses exames. Então, você precisa concordar. No início, a mãe, ela não queria que tocassem no corpo da filha dela. Eles têm uma questão ali muito respeitosa com a morte. Só que a questão é a seguinte: o pai vira e fala, não, então faça, né? Eles autorizam, porque ele tinha certeza que tinham feito alguma coisa com a filha dele. Então ele queria sim essa papelada, ele queria esses exames, e teria sido um pedido da polícia. E teria sido também para uma necrópsia completa, não era exame de amostra, não era nada, necrópsia completa. Tem esse papel, tá? Mesmo que depois essa necrópsia completa não vai ser feita. E aí a gente só vai saber um pouco mais pra frente aí alguns detalhes. Mas é sabido no documentário que sim, com a boca do próprio Salihin, ele diz que eles autorizaram e a polícia pediu sim uma necrópsia completa. Guardem bem essa informação, que ela vai ser muito importante. A Jéssica, ela não vai ser presa de cara, tá? Eles ainda vão fazer ali alguns exames, estão fazendo a parte toxicológica e tal. No dia 10 de janeiro de 2016, então ali poucos dias depois do óbito da Myrna, eles vão ter a certeza de que tinha sim no corpo dela 0,2 miligramas por litro de sangue de cianeto. E aí que as coisas começam a ficar bem complicadas. Por quê? Não é fácil encontrar essa substância, não é uma substância que você consegue comprar em qualquer lugar, que você consegue colocar em qualquer lugar. E aí eles começam a dizer para ele o seguinte, falam para o senhor Salihin: a sua filha foi envenenada. E essa era a taxa que estava no sangue dela, 0,2, que também a gente só vai saber durante o julgamento, mas eu já estou dando uma adiantada aqui. Ele fica totalmente ali apavorado, perguntam várias coisas ali para ele, provavelmente se tinha inimigos, esse tipo de coisa, e ele diz que se ela foi envenenada, quem envenenou foi a Jéssica, porque a Jéssica teria pedido o café da filha, isso teria sido contado, teria câmeras no lugar, então ele tinha certeza que seria a Jéssica. A Jéssica riu da situação e disse que não, e que na verdade ela pediu esse café, mas o café era para elas terem chegado antes, então ela pediu num tempo ali hábil para que a amiga pudesse beber logo que chegasse, só que isso não significava que ela tinha colocado nada no café, fora que não é o tipo de substância fácil de se encontrar, assim, né? Uma coisa que você não compra numa farmácia, não é uma coisa que você consegue com tanta facilidade, é uma coisa perigosa, então não é uma substância assim de uma venda tão simples, tão fácil, e que também tem um cheiro, tem ali uma característica ali que poderia modificar muita coisa no café, como depois até mesmo vai ser apontado pelo barista. Então a gente vai perceber que seria estranho uma menina tão acostumada com café gourmet, ela sabia o que era um café vietnamita, e de repente ela olhar para um café na situação que eu vou descrever para vocês
e ela tomar a decisão de beber. Isso também é um segundo ponto que eu acho que teria sido interessante ter sido pontuado nesse documentário. Eles batem o martelo, dizem que foi o tal cianeto, tinha provas disso. Então começa ali toda a investigação. Vamos olhar as câmeras de segurança, quando eles começam a perceber que a Jéssica, ela entrou, né, por algumas vezes dentro do bar, que ela pediu café, depois ela muda as sacolas de lugar, então eles entendem o seguinte: quando ela muda as sacolas de lugar, foi o momento em que ela teria colocado a substância dentro do café da amiga, porque não daria para a câmera filmar nada, então ninguém conseguiria saber se ela mexeu ou não no café da amiga. E aí eu fico pensando, será que ela conhecia o Olivier tão bem para saber onde está ali cada câmera, ou era uma coisa muito exposta? Eu acho que também, né, poderia ter colocado ali pra gente saber se era visível, se não era visível, esse tipo de coisa, porque ela só mudou a sacola de lugar. Ela disse que, na verdade, ela estava muito entediada, e aí a gente entende também, porque já tinha um bom tempo que ela estava esperando as amigas, e ela teria mudado as sacolas de lugar por esse motivo e não por qualquer outro. E ela mesma fala, como eu ia conseguir arranjar isso aqui? Eu não ia conseguir arranjar isso assim, eu ia colocar isso e ninguém ia ver, e diversas coisas foram contadas. Inclusive até o dia da sua prisão, porque sim, ela vai ser presa. Ela estaria em um hotel, então diversos lugares ali começaram a chamar ela para dar ali entrevistas, então ela vai dar entrevista numa televisão, ela vai contar que na verdade ela não tinha motivo nenhum para fazer isso com a amiga dela, ela estava com saudade das amigas, ela só queria encontrar as amigas dela e que ela não tinha ideia do que tinha acontecido. E aí é perguntado para ela o que ela achava que poderia ter acontecido, o que ela achava que alguém pudesse ter feito e o que ela achava que deveria acontecer com quem fez isso com a Mirna. Então ela diz que uma pessoa que faz mal para outra pessoa deve ir para a cadeia. Ela estava dando essa entrevista de forma sóbria, tranquila, tá? Eu tô falando sóbria e tranquila porque esse caso ele é muito emblemático pelas caras e bocas que a Jéssica ela vai fazer ao longo de todo esse processo. E isso vai fazer com que várias pessoas pensem de tudo que vocês possam imaginar. E é extremamente estranho mesmo, tá? Só que a gente não sabe até onde e como ela estava reagindo àquela situação toda, ou até mesmo como essa história estava sendo passada pela mãe para ela. E tudo isso vai fazer sentido no final, tá? Isso aí tá parecendo aquelas receitas muito malucas que depois acaba virando um bolo, né, gostoso. Então vamos. A polícia então faz as suas investigações e eles acabam chegando no hotel da Jéssica e dizem que a Jéssica ela tava com malas no hotel e que ela estava querendo fugir. E tudo isso ali é filmado, tem a parte em que a polícia ela chega e acaba então dando voz de prisão ali pra Jéssica e acusando formalmente a Jéssica de homicídio premeditado, tá? Então eles encaram essa coisa de ela ter conseguido a substância antes, ela ter olhado o local antes, que eles falam que foi quase como se fosse um reconhecimento de um local, como se fosse sim uma forma de premeditar. Ok, eles aprendem e dizem, né, o pai na verdade, o pai da Mirna diz que ela queria fugir, ela estava fugindo. Só que o que a gente consegue perceber ali são algumas malas, o que faz algum sentido, porque ela estava no hotel de viagem, né, então ela só não tinha ido embora ainda, porque tinha acontecido toda essa situação com a amiga. Várias amigas também falam que não querem falar da Jéssica, só querem falar da Mirna. E aí a gente também começa a ficar pensando um pouco se elas acreditam que a Jéssica pode ter feito isso ou não. E aí a cidade de Jakarta, ela começa a tomar as manchetes de vários jornais, os jornais da Indonésia e também os jornais do mundo, em vários lugares foram ali transmitidos. Foi um dos casos que deu muita, mas muita matéria. Foram 10 meses e até um pouco mais do que isso de matérias o tempo todo. Então foi um caso muito acompanhado, por isso que muita gente aí compara com o caso do O.J. Simpson. E na verdade, gente, foi assim uma coisa assim muito fora mesmo, muito fora da realidade. Quando eles prendem a Jéssica faz uma coisa um pouco bizarra, pelo menos é o que a câmera, né, do cara que tirou a foto mostra, porque ela estava rindo. Então, as pessoas, principalmente populares ali, dizem, meu Deus, ela deve ser maluca, porque estão acusando ela de ter tirado a vida da amiga e ela está rindo. Então isso é uma coisa que já marcou o início do caso, como ela não sendo uma pessoa assim tão equilibrada. Nessa hora nós vamos conhecer um advogado muito famoso na Indonésia, que é um advogado de celebridades, de políticos e tal, um advogado conhecido lá, que vai para programas de TV, é entrevistado, então é uma pessoa com muita fama e um advogado muito caro também. Ele é um advogado que se apresenta assim já
já um pouco diferente do pai, por exemplo, da Mirna, que tá com uma roupa assim meio, né, de gangster e tal, uma coisa meio, né, máfia e tal. Ele não, você vê que ele é um cara já mais mídia, né, ele tá com um terno ali meio brilhante, azul brilhante ali, meio azul metálico. E também a gente percebe algumas outras pessoas que usam essas roupas mais metálicas. Por isso que eu falo que a gente entender a cultura do lugar também é um pouco importante. E a gente percebe que por mais que ele negue que ele é um cara midiático, ele é midiático sim, ele aparece na televisão várias vezes e ele gosta bastante. Essa é a verdade. Eu me simpatizei muito com o Otto e por mais que eu ache ele midiático e tal, eu achei as coisas que ele colocou no julgamento muito pertinentes. Não é aquela coisa de apelação de defesa que não tem defesa, sabe? Aquelas coisas, eu estou forçando uma situação, eu estou forçando uma barra porque eu não tenho uma estratégia de defesa ou eu não acredito no que eu estou defendendo. Eu não vi isso em momento algum vindo do lado dele, tá? Pelo contrário, eu vi todas as abordagens dele sendo sabotadas de uma forma assim, mas muito descaradas. E quando eu conto as histórias para vocês, eu conto assim com todas as impressões aí que eu acabei tendo. Tudo bem. E aí o que acontece? Quando esse advogado ele é colocado então no caso, ele pergunta tudo para a menina, né? Pergunta tudo para Jéssica, fala: "Jéssica, vem cá. Isso aqui é verdade, aquilo ali é verdade". Começa a conversar com ela e ele diz para ela: "Se você não estiver dizendo a verdade e eu conseguir saber disso, eu não vou mais defender você, isso é um direito que me assiste, então você preste bem atenção, não minta para mim". E ela disse para ele que ela não era culpada e ele teria acreditado nela. Acreditei nessa parte? Claro que não, até porque se advogados só defendessem pessoas inocentes, isso nem seria certo, porque até mesmo pessoas que são culpadas precisam de um advogado para defendê-las. Advogado midiático conhecido, muito bem pago, isso irritou assim até não poder mais o senhor Salihin. Ele achou aquilo assim um disparate, ele achou aquilo uma ofensa à família da Jéssica ter contratado um advogado como Otto. Parece até que eles tinham uma questão pessoal entre os dois e depois eu percebi que essa questão pessoal chamava dinheiro ou fama, porque a gente vê que o Salihin ele queria ter uma certa fama, ele gosta disso e de repente o Otto era um advogado que tinha alguma notoriedade na televisão e é aí que talvez tenha começado a investigação particular do senhor Salihin. E essa investigação particular, infelizmente, vai levar todos os principais pontos que vão colocar Jéssica numa cadeia, sem nenhuma sombra de dúvidas e sem também nenhuma discussão do tipo, será que ele fez? Será que ele não fez? Não, é uma coisa que a gente passa a ter certeza mesmo que ele fez. Então vamos lá, vamos entender como é que vai funcionar esse julgamento. Depois de presa, ela é colocada então na penitenciária, ela vai dizer depois num diário por quê. O documentarista, ele vai procurá-la na cadeia. Ela já foi julgada, já aconteceu tudo em 2016. E eles podem conversar com pessoas que estão presas, tá? Independente do que essa pessoa fez. Pode ter sido ali caso da pessoa pegar ali uma pena capital, não importa. Eles conseguem ali conversar com as pessoas que estão presas. Ela tá numa penitenciária em Jacar, então eles vão até o local e começam a conversar com ela. E ela diz o seguinte, né, pro documentarista, ela falou: "Olha, eu saí, né, da Austrália, vim para cá encontrar algumas amigas e queria colocar o papo em dia e tudo isso virou uma maluquice e até hoje eu não consigo entender como eu vim parar aqui". Ela começa a conversar sobre várias coisas, ela vai dando ali algumas explicações que depois vai ser mostrado no fim do documentário, só que a questão é a seguinte, você já vê que ela tá bem mudada assim fisicamente, óbvio, né, não deve ser uma coisa muito fácil, só que tudo é interrompido com uma ordem, tá? No momento em que os documentaristas estão falando com ela, eles recebem a informação de que eles não podem mais conversar com ela na penitenciária. E aquilo é uma ordem. Então ninguém mais sabe, porque não é proibido falar com a pessoa quando a pessoa já foi sentenciada, né? Já acabou o processo e todos os recursos já foram ali totalmente utilizados, então ela não tem mais nenhum recurso, então eles podem sim pegar a entrevista ali com ela, só que eles não foram permitidos e ninguém é permitido de falar com ela. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas por quê? E aí eu faço a mesma pergunta, por quê? Porque ninguém sabe, tá? O advogado dela não sabe, o promotor do caso não sabe, ninguém sabe por quê.
não pode acontecer uma entrevista com ela, tá? Isso é uma coisa que ninguém faz a menor ideia, a não ser que alguém esteja sendo muito bem pago. Bom, durante o período que ela fica presa, a cidade de Jacá começa a ferver, literalmente, tá? Toda essa parte de rede social, todas as mensagens, as coisas, também foi uma das coisas que levou a Sandy a ir embora com o marido dela do lugar, porque ela ficou, assim, perplexa com as coisas que foram levantadas. Só que a primeira teoria que foi levantada foi a seguinte, de que enquanto elas moravam na Austrália, a Jéssica e a Myrna, elas seriam ali um casal, elas teriam um relacionamento as duas. E que na verdade a Myrna, ela se casa, né, quando ela volta para a Indonésia, ela teria se casado logo em seguida. Então todo mundo começou a dizer que antes de se casar, as duas eram namoradas. Depois também veio rumores de que depois do casamento, meio que eles tinham um triângulo amoroso. E outras pessoas colocaram como motivo uma discussão que ninguém conseguiu provar que foi uma discussão que as duas tiveram ali poucos dias antes de se encontrarem. A Jéssica ela ainda estaria morando na Austrália quando de repente a Myrna disse para ela foi falar ali do relacionamento que a Jéssica estava tendo com o rapaz, e ela teria dito o seguinte: por que você leva um relacionamento ruim? Você não devia ficar com uma pessoa que de repente não tá dando certo. E foi ali, deu uma liçãozinha de moral, e isso teria sido estopim para de repente a Jéssica querer tirar a vida da Myrna, porque ela teria ficado irritada com o que a Myrna disse ali sobre o relacionamento dela. Ok, só que entre todas as coisas que foram colocadas, a única que foi realmente colocada como certa foi essa. Isso ofendeu o pai, isso ofendeu a irmã, ninguém gostou dessa colocação de que, de repente, né, a Myrna, inclusive, já era casada e tal, isso não caiu muito bem, e aí o pessoal começou a ficar um pouco, né, ali fora, e acabaram usando essa questão toda de que teria sido uma vingança pelo que a amiga teria dito para ela sobre o relacionamento dela. Então a Jéssica não tinha um bom relacionamento, a amiga foi lá e falou alguma coisa para ela, ela foi lá e colocou cianeto, né? Cianeto do café da amiga, acabando assim no lugar público ali com a vida da amiga. E aí que começa também os movimentos do senhor Salihin. Por quê? Enquanto tudo isso está acontecendo, estão preparando ali o lugar para o julgamento, muita gente não imaginava o tamanho que ia ser esse julgamento, foi uma surpresa para todo mundo, aconteceu 10 meses depois, então lá para novembro de 2016, e o que acontece? Tinha um mundaréu de gente e também muita mídia, tá? A mídia cobriu esse caso do começo, depois a mídia continuou cobrindo todas as especulações e tal, todas as notícias, também essas fofocas aí sobre as duas e tal, até que chegou o dia do julgamento. E aí o pai, tá, da Myrna, o senhor Salihin, ele diz o seguinte: que ele, na verdade, ele sabia que 14 emissoras de TV estariam cobrindo o julgamento. Depois ele teria que dar uma entrevista falando sobre o julgamento, mas ele não teve oportunidade de esperar, porque eles pegaram ele logo no começo para fazer essa entrevista, e ele foi, porque ele disse que não queria que a filha dele ficasse impune, então tudo que ele pudesse fazer para provar que a Jéssica era culpada, ele faria, inclusive dar essa entrevista antes do começo ali do julgamento. O que também é uma coisa estranha, porque todo mundo ali basicamente já estava apontando a Jéssica como a culpada. Na verdade, esse era o desafio do advogado dela, tirar essa imagem que todo mundo, assim, 90% da população tinha da Jéssica, que a Jéssica era culpada, que a Jéssica estava rindo quando a Jéssica foi presa, e um comportamento que as pessoas diziam que ela devia ser, nossa, chamaram ela assim de vários nomes bem pejorativos em relação a coisas da mente, sabe? Que ela de repente tinha vários ali soltos, né? Parafusinhos soltos e tal. Começaram a falar bem mal dela mesmo, e tudo isso sempre era publicado, mas publicado, muito publicado. Era jornal impresso, era televisão, era tudo. Sempre saía nos jornais e tal, tudo bem. E antes do começo do julgamento, o senhor Salihin, ele vai para onde? Para o Café Olivier. E a gente vai sabendo isso de uma forma que as coisas vão começando a ficar mais azedas do que o café. Eu já vou voltar na questão do aspecto do café, tá? Ele teria feito uma reunião com os funcionários ali do café antes do começo do julgamento, e aí o documentarista pergunta o seguinte: mas o que vocês conversaram nessa reunião? Seria a gerente e o cara que fez o café ali, o barista. E o barista diz: eu não lembro qual foi a conversa.
E aí a gerente diz, eu não lembro exatamente as palavras. Então assim, eles não lembram dessa reunião, fazia muito tempo, eles não lembravam o que eles tinham conversado com o pai da vítima, vamos colocar assim, e que por algum motivo estava ali para fazer o quê? E aí o documentarista pergunta, mas o que ele estava fazendo aqui? E eles dizem, não, ele queria ter certeza que todo mundo estava com o seu, né, sabia como iria relatar para o juiz, como tudo aconteceu com o juiz e tudo mais, ele queria organizar um pouco isso. Isso é uma coisa que é um pouco estranha, porque se aconteceu, aconteceu. E aí também o barista ele vai dar a seguinte informação. Ele diz que depois de tudo que aconteceu com a Myrna, eles teriam recolhido ali o café e ele começou a verificar tudo pela cozinha para ver se não tinha alguma coisa contaminada e tal, porque ele teria cheirado o café, olhou o café e cheirou o café. E ele disse que estava com um cheiro horrível, estava um cheiro que machucou a narina dele, assim que ele coloca, um cheiro meio químico. E ele disse que a cor também estava muito escuro, aquele café, estava meio cúrcuma. Ela era uma garota acostumada a tomar esse café, ela era uma garota acostumada a frequentar esses lugares. Eu não imagino uma moça como ela, que a gente percebe que era uma menina refinada, tomando, bebendo aquela bebida que de repente estava com esse gosto tão estranho de podre e tal, e que tinha um cheiro meio que, né, químico e com cor de cúrcuma. Isso parece um pouco estranho. E também ele disse que era visível ali que, né, que estava com aquele cheiro e tal. Ele começou a olhar todas as coisas no café e o café de outras pessoas que saíram da mesma máquina e foram feitas do mesmo jeito, e só o café dela estava daquela forma. Tudo bem, eu achei também extremamente estranho, a Jéssica poderia e pode sim ter colocado sim o cianeto dentro desse café, só que é estranho. Primeiro, por quê? Depois a gente vai descobrir ao longo, né, de toda essa investigação que vai ser feita, que o cianeto ele pode mudar da forma líquida para a forma gasosa. E também quando você inala essa substância, você pode passar muito mal. Para chegar no ponto em que chegou, que o barista disse que sentiu o cheiro, isso também ficou fora no documentário, ninguém comentou sobre isso. Mas ele disse que cheirou e experimentou, porque ele disse que estava com gosto de podre, ele disse que estava com um gosto ali muito diferente, então ele experimenta e cheira. Só que essa quantidade de cianeto que eles estavam falando seria de quase 7.400 miligramas por litro de sangue. Uma quantidade assim que se ele tivesse dado ele sentiu o cheiro desse café, ele se envenenaria, tá? Então isso não faz muito sentido. Depois vocês também vão entender esses 7.400. E também se ele tivesse bebido, tá? Se ele tivesse bebido, experimentado esse café para saber o que tinha de errado, ele também teria ido a óbito. Então, vamos pensar no seguinte, pode ser que não tenha acontecido dessa forma. Realmente, câmeras de segurança mostram ele olhando ali os lugares, mas mesmo assim não dá para a gente ter certeza se não aconteceu alguma coisa com esse café. E também teve a pessoa que levou o café. E muitas perguntas podem surgir, até mesmo se de fato esse café estava adulterado, né? Se ele percebeu essa adulteração ou se de repente ele foi convencido a falar que esse café estava adulterado. A gente não sabe qual era o tipo de conversa a ponto de se ter uma reunião com o pai da vítima pode ter acontecido para de repente não comprometer a reputação do Café Olivier, que pelo que eu entendi ali é extremamente comentado, extremamente bem frequentado, então a gente tem que pensar em tudo isso. Bem, depois que a gente tem essa informação, que eles conversaram e tal, a gente vai percebendo também outras coisas, como por exemplo, provas, tá? Provas, o que foi feito com esse café, onde eles mandaram esse café, o que a polícia fez com esse café. E esse café, na verdade, eles teriam guardado o copo, depois colocaram o café dentro de uma garrafa, fecharam a garrafa, só que durante o julgamento, vários e vários copos diferentes foram apresentados. Então, assim, quebrou qualquer cadeia ali de custódia de provas, porque eles teriam adulterado, essa prova foi adulterada. Não estou dizendo que uma pessoa adulterou, mas o ar adultera, manipulação de forma indevida adultera. Essas provas não estavam lacradas, isso é uma coisa extremamente importante. O café foi colocado nessa garrafa sem ter sido catalogado o dia e a forma com que esse café foi colocado na garrafa. Então tinha muita coisa ali que podia levar a gente a ter pelo menos dúvidas.
Só que aí chega o dia do julgamento. E no dia do julgamento, eu já contei para vocês que o pai, ele disse que já tinha dado entrevista e tal, começa o julgamento. E a gente percebe que tem um pessoal entre ele e o Otto, entre o pai da vítima e o advogado, tá, da Jéssica. Chegando lá, a gente sabe que o Otto, ele não pegou as pessoas muito dispostas a acreditar na Jéssica. A Jéssica não facilitava as caras e bocas, as respostas assim rápidas e ácidas que ela acabava dando. Pode não ter ajudado muito, só que a questão é a seguinte, a gente também se depara com um modelo de julgamento extremamente diferente do que a gente está acostumado. Lá é feito da seguinte forma, existem 3 juízes e existem os promotores. Ali, nesse caso aí da Jéssica, não sei se é sempre assim, tinha 5 promotores. Esses promotores, eles precisam provar que tudo que foi entregue pela polícia, tudo que foi entregue ali pelas perícias, elas são verdadeiras e que tudo que a defesa apresenta é falsa, tá? Entendam isso. Então, é a cultura de combate. Então, a promotoria e a defesa, elas se combatem. É esse o jeito que existe uma defesa nesses casos. Porém, são os juízes e também ali com a ajuda de alguns promotores que vai dizer qual prova de defesa vai ou não ser aceito e qual prova ali também para acusar pode ser colocado ou não. Normalmente isso funciona mais para a parte da defesa, só que não temos jurados. Então, os jurados, na verdade, acabam sendo os juízes, tá? Então, eles precisam dizer para os juízes que eles estão certos. E isso acontece basicamente em 99,9% das vezes. E é justamente isso também que o documentário quer mostrar, porque assim, você não vê chance, tá? Quase não tem chance de defesa. E eles estão mostrando um julgamento de uma moça rica. Isso também é bem colocado, porque se fosse uma pessoa sem ali dinheiro, sem dinheiro para defesa, sem dinheiro para nada, ela poderia ter pegado ali pena capital, como acontece na maior parte das vezes. Isso é dito pelo documentarista. Tudo bem, então existe essa forma aí de defesa que é totalmente tendenciosa. Conforme vai passando o julgamento, a gente vê o quão tendencioso é. E também a forma de ganhar fama e dinheiro é muito estranha. O caso, ele ganha essa repercussão muito grande. E aí tem um promotor, que ele é um pouco mais novo, e ele começa a ser chamado de o bonitão do caso Jessica Watson. E aí o que acontece? Ele começa a aparecer ali numas casas, numas coisas ali muito fora, de repente, ali de uma realidade possível. Eu não sei quanto ganha um promotor na Indonésia, mas a vida que ele começa a ostentar ali era uma vida e tanto. E aí mostra o seguinte, o bonitão do caso Jéssica isso, o bonitão do caso Jéssica aquilo, até que a gente tem a seguinte informação. O bonitão do caso Jéssica se casa com a Miss alguma coisa, eu sei que ela era Miss, ela era atriz, ela era modelo, uma moça super linda, e aí vem uma nova matéria dizendo, o único problema é que o bonitão do caso Jéssica já era casado, então a gente vê ali uma mudança de vida, né, nessas pessoas, uma mudança de vida desses promotores ali bem grande. A desse promotor, ela ficou muito visível, então o cara até de mulher ele trocou com a repercussão desse caso. Durante o período que eles estão conversando e se mostram até ali meio, na minha opinião, meio infantis, ele, né, o bonitão do caso Jessica Watson, ele diz o seguinte, que eles eram a cara do caso, eles eram os garotos propagandas do caso e que no dia ali que aconteceu a sentença da Jéssica, eles não esperavam outra coisa, até porque se ela tivesse recebido ali, se ela fosse inocentada, isso comprometeria muito ali todos eles que estavam ali e até mesmo não era ali a resposta que eles estavam esperando. Então, o cara disse basicamente, começamos isso aqui, representamos por isso aqui e já sabíamos que íamos ganhar, seria mais ou menos isso. Quando você assiste, dá ainda mais impressão que eles já tinham dito, não, a gente vai ganhar independente do que eles apresentarem aqui. Talvez só tenha sido um pouco mais demorado e um pouco mais combativo. E aí começa a fase de apresentação de provas, tá? Então a gente vai sabendo ali algumas informações, algumas eu vou deixar pra lá porque eu achei totalmente irrelevante, eu acho que tinham coisas muito mais relevantes para serem colocadas, vão falar sobre a televisão e tudo mais.
Entendi a parte que foi colocada na televisão, mas acho que poderia ter sido ali de repente um pouco mais concisa, que é o seguinte, tá? Eles colocam muito em todos os casos que são colocados na televisão, em um caso de amor, de amizade e tal, sempre a mocinha é muito bonita e a pessoa ruim, de repente ela tem ali alguma coisa que a coloca naquela cultura como de repente não aceita como tão bonita. E eles começam a dizer que na verdade essa menina, a Jéssica, ela tinha inveja da Myrna Salihin porque a Myrna era bonita, porque a Myrna tinha dinheiro. Gente, dinheiro tinha as duas, na minha opinião, bonita eram as duas, nenhuma das duas eu não achei, né, elas bonitas ou feias, mesmo que isso é uma coisa tão, né, enfim, individual de cada ser humano. Mas a questão é a seguinte, não tinha o menor, sabe? Eles acompanhavam aquilo como uma novela. Só que a questão é que era consensual para as pessoas, para a população, que na verdade teria sido mesmo por inveja, até mesmo pelo pai da Myrna. O pai da Myrna falava o tempo todo, minha filha era linda, ela tinha um rosto esquisito, ela tinha isso, ela tinha aquilo, ele era muito pejorativo ali com as feições dela. Vou falar para vocês que o homenzinho era carne de pescoço, tá? Mas carne de pescoço mesmo, maldoso. Ele começou a dizer várias vezes que ela era maluca, que ela era comprovadamente uma pessoa psicopata, que isso tinha sido comprovado, não foi comprovado por ninguém, isso aí eu já vou chegar nessa parte. Então ele é bem pejorativo ali em relação a ela, principalmente a aparência física dela. Toda essa coisa não era só da cabeça dele, era das outras pessoas também. Então todo mundo dizia que ela era culpada sim, porque ela teria inveja da Myrna e a vida da Myrna era boa, dela não, e esse teria sido o motivo. Então tudo começa já, né, nesse ponto. Começam a ouvir as pessoas falar sobre as provas e tal, então algumas coisas vão sendo descobertas. A primeira pessoa que vai ali, né, vai ter ali a parte dos peritos que vão chegar ali pela promotoria, também o lado da defesa da Jéssica. O lado da promotoria vai trazer ali principalmente as pessoas que eram da polícia, os médicos e tal, que acabaram manipulando ali o corpo, né, da Myrna e falando sobre o exame. E aí que vem uma prova que na verdade é bem importante, porque sem ela não tem caso. Porque veja só, no dia 10 de janeiro eles dizem que ela teria sido envenenada, né, a Myrna teria sido envenenada e que tinha cianeto no corpo dela. Só que parece que até 70 horas depois do que aconteceu, ninguém tinha identificado cianeto no corpo, tá, da Myrna. E aí muita gente pode se perguntar, mas acontece que demora um tempo ali para sair um resultado e tal. Sim, só que o cianeto, tá, ele tem uma coisa que é muito peculiar do cianeto. Ele deixa o corpo da pessoa ali muito vermelho. Essa vermelhidão, ela vem, tá, por questões ali internas do que ele acaba fazendo com o organismo, ele acaba cessando ali o oxigênio que teria que ir do sangue para os órgãos, eles passam a não receber esse oxigênio e isso faz com que todo esse oxigênio que fica, né, ali tentando circular, tentando entrar nos órgãos, acabe fazendo tudo entrar numa ebulição, se é que vocês me entendem, então isso avermelha muito o corpo da pessoa, fica vermelho cereja, é assim que é descrito. E parece que ela não tinha essa coloração. Pelo contrário, a primeira pessoa que começou a fazer os exames nela acaba relatando que ela estava azul, então ela não poderia estar azul se ela tinha sido envenenada com cianeto. Isso já é um primeiro ponto ali a se questionar. E essa foto, né, que ela tinha com essa coloração e tal, ela foi passada na mão de várias pessoas, da promotoria, da defesa, enfim, de todo mundo. E aí o pai da Myrna vai lá no dia seguinte e leva uma foto, a mesma foto, onde a Myrna está avermelhada. E aí que a galera olha lá e fala, não, impossível, essa foto passou na mão de todo mundo, ela não estava assim, ela estava azulada, ela não estava avermelhada, e agora vem o pai e coloca essa foto aqui na mesa da gente, isso aí, e aí eles dizem o seguinte, essa foto não vai ser aceita como prova. Prova não vai ser aceita. Nessa hora, este senhor Salihin, ele levanta, né, porque ele tá ali assistindo tudo de cara, quase que participando de tudo, ele começa a gritar, apontar dedo, ameaçar e também é ouvido ali a frase, cuidado, porque ele está armado. Então, as pessoas estavam fazendo um julgamento ali um pouco sob pressão, né? O senhor Salihin estava ali e não era para fazer a defesa das pessoas. Ok, só que também é o seguinte, esse homem, esse médico legista, ele tinha que ter feito a necrópsia.
Só que ele não fez, ele só tirou amostras do estômago dela, onde ele explicou que tinha uma parte do estômago dela que estava ali um pouco comprometido e que depois eles viram que era cianeto. A questão é, foi pedida uma autópsia de todo o corpo. Isso incluía o cérebro, o coração, entre outros órgãos ali, entre outras partes, e não foi feito. E aí o advogado, o senhor Otto, pergunta para ele o seguinte: poderia ter sido algo cardíaco? Ele diz, não, mas tudo indica, ele falou, eu estou perguntando se poderia. E ele diz, poderia. Poderia ter sido, sei lá, um AVC, alguma coisa que ela poderia ter tido ali na cabeça? Sim, poderia. Então, se a gente não tem essas partes do corpo para examinar, nós não temos caso. E aí eles vêm e comentam sobre, né, o 0,2 miligramas por litro de sangue de cianeto no corpo dela. E aí vai entrar novos peritos, né? Vai entrar ali novas pessoas ali que são especialistas em toxicologia e uma porrada de coisa, e um deles vai falar em favor a Jéssica e vai dizer o seguinte, inclusive, ele foi o primeiro especialista ali, acho que em toxicologia da Indonésia. Ele era um especialista ali muito renomado e ele vai dizer que não tem caso. Não existe caso. O que levou, ele fala, tá, enfaticamente, que o que leva, então, a Mirna a falecer não foi cianeto. 0,2 miligramas de cianeto por litro de sangue. Quando a taxa que pode levar uma pessoa a passar mal ou até mesmo ao óbito, 62 miligramas por litro de sangue a 176 miligramas por litro de sangue. Aí, independente aí de quanto ela pode ter ingerido, vai ali o resultado, vai chegar ali, então, né, no resultado que pode ou não ser fatal. No caso dela, teria que ser algo ali, né, entre 100 e até mesmo a dose total, porque foi muito rápido. Então, ele diz que aquilo não era possível. E aí é contado pra gente, por exemplo, que em uma maçã, a gente encontra 0,6 miligramas por litro ali de sangue de cianeto. Então, a maçã, ela contém cianeto, assim como a amêndoa, assim como a mandioca, só que não numa quantidade que nos faça passar mal. Então, a gente pode considerar que ela tinha o equivalente a 1/3 de uma maçã no estômago dela em relação ao cianeto. Conseguiram entender? Assim, não era uma quantidade que poderia fazê-la nem mesmo passar mal. Só que aí vem a seguinte informação, que o copo encontrado no lugar, ele tinha 7.400 miligramas, tá, de cianeto. Assim, é muito cianeto, a gente tá falando de 7.000. Então, é muita coisa, né? A gente há de convir que é muito cianeto. E aí a gente lembra da parte em que o rapaz do bar disse que cheirou, experimentou, e eles vão perguntar o seguinte para o especialista: essa quantidade de cianeto, o que teria acontecido com as pessoas ao redor? Ele diz, olha, é uma quantidade tão alta, mas tão alta de cianeto, que mesmo que ninguém tivesse experimentado nada, como ele tem essa capacidade de passar ali do estado líquido pro estado gasoso, ele teria envenenado as pessoas ao redor dentro daquele bar. Ele diz, então, se tem essa quantidade toda e essa garrafa, ele segura a garrafa que teria o café, ela fosse aberta, ela acabaria fazendo todo mundo que está aqui passando mal. Então, eu vou abrir a garrafa. Ele diz, não, eu acho melhor o senhor não fazer isso. Isso é perigoso. O advogado vai lá, o Otto, e abre. E não acontece nada. O Otto vai lá e cheira. E não acontece nada. Então, a gente só pode concluir que não tinha cianeto naquele café. Porque se é o mesmo café que ela tinha bebido que estava ali, obviamente, o cianeto, ele já teria, inclusive, ido ali para o estado gasoso e teria envenenado as pessoas ao redor. Logo, eles vão atrás do copo e eles descobrem que o copo foi mudado várias vezes, então não dava nem para saber se tinha mesmo aquela quantidade que eles disseram que só no copo era de 7.400, é muita coisa, se aquilo era verdade ou não, porque o copo, na verdade, foi mudado. O dia que tiraram o café e colocaram na garrafa também não foi registrado qual foi o dia, não constava em lugar nenhum, disseram que foi um erro, eles acabaram perdendo aí essa informação sobre a prova e eles não tinham como provar absolutamente nada. Resumindo, eles não tinham provas, tá? Não existia provas e aí a gente começa também a olhar o óbvio. O café podia estar com bastante medo de repente as coisas se virarem contra o próprio café. Então, mostrar que de repente a Jéssica podia ter feito alguma coisa com o café podia ser uma saída para não enfrentar uma grande confusão
em relação ao café Olivier. Então, o que a promotoria começa a fazer em relação a tudo isso? As pessoas começam a mudar o seu pensamento. Então, nas redes sociais, as pessoas já começam a dizer, não, peraí, eu acho que não foi essa garota, eu acho que eles estão usando ela como um bode expiatório, eu acho que ela não fez isso com a amiga, não tem provas. E tudo isso começa a circular durante o julgamento. É quando o Otto diz o seguinte, bom, eu acho que nós estamos aí com uma chance de ganhar. Então, é justamente assim, tá? Inclusive, eles até comentam que parece torcida de futebol. Então, quando um fala, a torcida contrária faz o e a torcida que faz a e assim por diante. Enfim, eles vão fazendo aí toda assim, tem bate-boca, mas assim, uma zona, tá? O julgamento, uma várzea. E aí o que acontece? Eles começam a gritar muito e aquilo com muita cobertura ali da mídia e tal. Aí o que eles fazem? Eles atacam uma coisa que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, só que tem efeitos muito menores. Eles começam a atacar a pessoa que está sendo apontada ali como culpada, no caso era a Jéssica, mas em sua vida pessoal e não referente ao que aconteceu, assim, né? Vamos falar sobre outras coisas e não sobre o que está acontecendo, porque o que está acontecendo a gente não tem provas. Eles trazem um policial da Austrália que teria ali mostrado, né, para eles ali, para a promotoria da Indonésia, que por 14 vezes ela tinha registros, né? Ela tinha registros ali com a polícia ali da Austrália. Um deles teria sido porque ela tentou ir de arrasta para cima, então eles chamaram a polícia. Outro também porque ela teria discutido com o chefe, um outro porque ela teria ficado um pouco irritada e acabou ali dando uma quebrada no lugar que ela trabalhava, parece que era uma casa de idosos, e que eles teriam feito ali alguns tratamentos, ela teria tomado ali um antidepressivo, ela tomava um antidepressivo, e quando essa história do antidepressivo vem à tona, o antidepressivo é que começou a ser a causa de tudo. As pessoas começaram a dizer que, na verdade, ela agia daquele jeito porque ela era louca. Então, o que acontece? As pessoas também, né, do documentário começam a dizer que a questão da beleza, a questão do uso indevido, da pessoa usar, por exemplo, um remédio e ser colocada como louca e não ter nenhum crédito no tribunal, acontece muito na Indonésia. Então, se você está sendo acusado, não importa quantas provas ali existem para provar que você é inocente, eles descobrem que você toma um remédio controlado, toma um antidepressivo, aquilo já é motivo para que você seja o culpado. Então, é um preconceito grande que existe em relação a tudo isso aí que está sendo detalhado para vocês. Então, eles começam a fazer um grande circo e chama-se quem? Vários leitores de expressões e microexpressões faciais. Sim, a coisa chegou nesse nível, é um nível ridículo, porque assim, a gente não tá esperando que alguém vai dizer que A1N1 ou tal, vai fazer alguma coisa. Não, a coisa é bem pior, tá? Vão dizer que, na verdade, vai chegar um cara que ele vai olhar para Jéssica e ele vai dizer o seguinte, que a Jéssica ela tinha respostas rápidas e ácidas porque aquilo tinha a ver com o formato, ele podia perceber aquilo pelo formato do nariz dela. Por favor, aí, quem lê, né, quem consegue ter essa leitura de microexpressões faciais, me ajudem nessa hora, porque eu quase gritei, socorro, gente, me ajudem aqui, porque isso aqui não tá parecendo fazer sentido. Eles começam a mostrar ali algumas coisas, né, dizendo que, na verdade, ela era uma pessoa que tinha um formato ali de nariz e começo de rosto que mostrava que ela podia ter essas características e que também ela podia ser maldosa. Depois ele diz também que ela não tinha brilho o suficiente nos olhos. Gente, eu não vi isso, eu vi uma pessoa normal ali e eu sei o que é uma pessoa que não tem brilho nos olhos, aquela menina tinha. E ele diz que ela não tem brilho suficiente nos olhos, o que mostra que ela não é uma pessoa que você pode levar a sério, ela não é uma pessoa confiável. E aí perguntam, né, o Otto vai perguntar para ele, comparado a quem? E comparado a que os estudos incríveis dele ali são, primeiro, né, que a promotoria ama tudo aquilo. E aí o Otto diz, tá, mas as suas comparações, elas são feitas com quais pessoas, né? Porque ela não tem brilho nos olhos, né? Em relação a quem? E aí ele diz que, na verdade, ele estuda as estrelas de Hollywood. Então, ele acredita mesmo que o nariz fino e todos aqueles formatos, eles são da pessoa e não de uma coisa chamada contorno, maquiagem, né? E tal. Brilho nos olhos pode ser Photoshop.
Quem é que sabe? Então, esse foi o estudo aí que ajudou a colocar ela como sendo uma pessoa fria, não confiável, cínica, de respostas rápidas e ácidas e até mesmo mentirosa, tá? Então, leitura de expressões faciais. E que também não se pode confiar em pessoas que mexem muito ali a parte dos olhos ou que olha para cima, né? Então, quando ela ia falar sobre o que aconteceu, ela olhava para cima, mostrando assim que ela estava mentindo. Foi bizarro. Foi bem bizarro, tá? Eu achei até que ele ia falar assim, de acordo com o formato do crânio dela, eu acredito que ela pode ser aí uma SK e sair uma SK de amigas, quem é que sabe, né? Mas foi bizarra essa parte foi bem bizarra. E aí vamos sair da parte do bizarro e vamos pro mais bizarro, por quê? Eles começam também a procurar outras pessoas para falar da forma com que elas se comportam. Então eles chamam um psicólogo e um psiquiatra, e dizem o seguinte, que ela, na verdade, tem transtorno explosivo intermitente. Então, foi relatado várias vezes que ela teve algumas explosões de raiva na vida dela, como se não fosse comum, como se eu e você não tivesse, né, pelo menos umas 5 explosões de raiva. Eu acho que eu tenho em torno de umas 8 ou 9 explosões de raiva durante o dia, né? Algumas manifestadas, outras não. Enfim, isso é uma brincadeira. No meu caso pode ser verdade. Mas a questão é a seguinte, que isso era um problema extremamente sério, então eles colocam aquilo como um motivador para que ela tivesse raiva o suficiente para sair da Austrália e tentar alguma coisa contra uma amiga que morava na Indonésia, que assim, não tinha mais nada a ver com a vida dela, era só uma pessoa que ela tinha alguma consideração, que ela gostava e tal. Logo, Otto sentiu também necessidade de chamar, né, uma psiquiatra, uma psicóloga, para poder fazer um contraponto em relação àquilo, porque até então estava todo mundo acreditando. Essa psicóloga, ela fala que não é bem assim que funciona e é ela que vai tocar no assunto da tal beleza, tá? Então, como eu já falei dessa parte em relação à beleza e que as pessoas, elas tendem a achar que o que elas não consideram bonito sempre é o lado ali perdedor, o lado que é o pior e o quanto a TV tem a ver com isso e essas metáforas, essas ligações aí que são colocadas aí e que foram muito bem colocadas ali no julgamento e tal, mas que nós já falamos. Só que a questão é a seguinte, esse negócio de ela ter esses problemas, a questão de tomar o remédio fez uma nova virada, tá? Teve a virada do não gostamos da Jéssica, ela é a culpada. Depois o Otto vira essa situação, não se tem provas de que foi ela pode ser um bode expiatório. Eles falavam até de máfia naquela época, tá? Falavam até que poderia ser alguma coisa ligada à máfia. E aí teve a segunda virada, que foi quando começaram a falar dessa parte psicológica da Jéssica. Só que teve uma jornalista que, na minha opinião, mostrou muito do que eu já consegui perceber ali, e todos vocês que assistirem vão perceber, que na verdade ela não era estranha, ela era imatura. Ela estava olhando aquela situação toda e ela pode até ter se deslumbrado um pouco. Só que ela não acreditava, talvez pela crença, né, que se tem de que só as pessoas culpadas vão para cadeia, ia para cadeia. Pode ser que eu esteja totalmente errada e ela seja a pessoa mais fria do planeta e que realmente aquilo não significou nada para ela, e já pegamos casos assim, da pessoa tá rindo e tal, e ser bizarro, mas não me parece o caso dela. Até porque quando esse homem começou a falar das expressões dela e do jeito dela, ela chorou. Então aquilo mexeu um pouco com ela, quando começou a falar aquilo sobre ela, sabe? Então a gente percebe que também não era o caso. Só que a questão é a seguinte, quando se muda essa opinião pública, vamos colocar assim, ou se coloca uma dúvida, normalmente ainda assim a pessoa ela tem que ser inocentada. Nesse caso, já era o suficiente para culparem ela novamente. Então é aí que as coisas já não ficam boas pro lado dela. Eles tentam também trazer um homem que ele era também um especialista em toxicologia e tal, que disse que não tinha caso. Ele chega aí pro tribunal, ele dá ali a versão dele de que não tinha cianeto no corpo da Myrna, começa a explicar várias coisas, só que ele é interrompido. Ele é interrompido porque quando o promotor percebe que aquilo não é benéfico para a decisão de culpar a Jéssica, isso é falado abertamente, ele tenta apelar. Ele diz pro cara assim, olha, você tá aqui, você tá trabalhando, você tá ganhando dinheiro, então qual é o seu tipo de visto? E o advogado diz que aquilo não era relevante. Ele diz, claro que é relevante, porque se ele tá aqui recebendo para fazer esse trabalho, ele precisa de um visto específico. Eles acabam retirando o especialista do tribunal, levam ele de lá e ele fica 6 meses proibido de entrar na Indonésia
porque ele acabou indo para lá prestando um serviço e colocam ele como uma pessoa que está fazendo uma imigração ilegal, seria mais ou menos isso, e acabam proibindo ele de entrar no país dele, tá? Porque ele era um médico que eles colocaram como australiano, veio da Austrália, mas ele era da Indonésia, tá? Então, assim, o país, ele era natural da Indonésia. E aí, as cartas estavam dadas, não é mesmo? Eles tinham até mesmo o horário que a Jéssica poderia ter colocado esse tal veneno, né, no café da Myrna, tudo já estava desenhado. O pai de Myrna o tempo todo, né, dando dinheiro para muitas pessoas que estavam tentando fazer uma cobertura, isso também vai aparecer, diversas pessoas que estavam tentando fazer um trabalho ali, tirar uma foto, fazer ali, mostrar que de repente a história tinha um segundo lado, recebiam quantias de dinheiro para não fazê-lo. Só que essas pessoas não ousaram falar o nome, tá, do Salihin, do pai então da Myrna Salihin. Por quê? Ele diz o seguinte, que eles receberam uma quantia grande de dinheiro de uma das partes, só que fica muito claro de quem eles estão falando, eles só não citam o nome, talvez por processo, tal, essas coisas. E aí ele se faz a seguinte pergunta: se para mim, que não era uma pessoa relevante, não era de um grande veículo de comunicação, ele estava me pagando aquela quantia para que eu não falasse nada, nem bem nem mal do caso, quanto ele não poderia estar dando na mão de pessoas mais importantes. Ele quis dizer pessoas do júri, policiais, todas as pessoas que foram até mesmo fazendo os laudos da Jéssica. Essa é uma pergunta que fica no documentário, tá? É uma pergunta dos documentaristas, dos idealizadores dos documentaristas. É também um protesto, quase que um exposed ali da justiça deles lá. E ele começa ali a colocar alguns elementos. E é colocado também que a Jéssica entrega, né, o diário dela. Como ela não pode continuar falando, ela entrega o diário dela para que eles pudessem ler e entender o que aconteceu naquele dia. Resumo de toda a situação, ela diz, né, no diário que na verdade ela não sairia do país dela para tentar tirar a vida de uma amiga porque ela estava com raiva, sendo que essa amiga já não tinha mais nada a ver com a vida dela na Austrália. Então esse era um ponto. E o segundo, que ela simplesmente saiu um dia para colocar o papo em dia com as amigas dela e saiu de lá acusada de ter feito alguma coisa contra ali a amiga dela, contra a Myrna. E aí também esse rapaz, que ele diz que ele recebeu aí um dinheiro de uma das partes, aí ele não disse se ele aceitou ou não, mas é o seguinte, ele diz que o que ele acredita que aconteceu é que, né, de acordo com tudo, né, que foi colocado sobre a Myrna Salihin, de repente a polícia ela não tinha começado, e a gente percebe ali até pela parte da necrópsia, que foi feita só com amostras, quando era para ter sido feita em sua totalidade, que eles não começaram o trabalho do jeito certo, não recolheram as provas do jeito certo e não imaginaram que o assunto ia ganhar tanta notoriedade. Quando isso aconteceu, eles precisavam encontrar um culpado, eles precisavam disso, só que os primeiros momentos ali que eles podiam chegar a essa pessoa, eles não tinham feito o trabalho do jeito certo. E aí ficou para a promotoria dar uma limpada ali na barra da polícia, porque a polícia apontou a Jéssica, não tinha muitas coisas ali que eles tinham conseguido coletar, talvez não imaginassem quem era a moça que acabou ficando sem vida e também quem era o pai dessa moça. E aí as coisas ficaram bem sérias para a polícia e aí a polícia precisava sim achar um culpado. E aí o culpado, talvez até o próprio pai da Myrna, tenha sido convencido sim, eu acredito que ele foi, de que quem fez isso com a Myrna foi a Jéssica. Também é dito por esse rapaz que muitas carreiras dentro da polícia foram abaladas, muitas carreiras dentro até mesmo do sistema judiciário foram abaladas depois desse caso. Então pessoas perderam o emprego e ele disse que existiu pessoas ali que tiveram destinos até piores. Então a gente não sabe se ele não quer dizer que essas pessoas perderam a vida, o que pode ter acontecido. Vocês entenderam aí o emaranhado que foi esse caso? Fato é que ela vai ser condenada. Ela vai ser condenada a 20 anos de cadeia, sem direito ali a quase nada, e ela tentou todas as apelações possíveis, mas tudo foi rejeitado. Então ela vai ficar lá por 20 anos. E segundo o senhor Salihin, ela vai ficar para sempre marcada pelo que ela fez com a filha dele. Então isso para ele é extremamente importante, que ela fique muito marcada. E talvez ele seja só um pai raivoso que foi convencido sim pela polícia. E aí fica a mensagem final, né, de uma das pessoas aí importantes dentro do documentário, que é a seguinte:
eles precisam mudar o sistema de justiça da Indonésia, que essa não é uma forma de se agir de uma forma correta dentro do sistema de justiça. E é quando também ele deixa muito, mas muito claro o seguinte: ela pegou 20 anos e vocês estão vendo um caso. Se vocês pegarem outros casos, vocês vão perceber a diferença. Aí a gente pensa assim, será que essa diferença é porque de repente ela pegou uma pena muito alta? E não. Na verdade, ele diz que normalmente num caso como o dela, se fosse uma pessoa com condições ali inferiores, não tivesse dinheiro para advogado, não tivesse tomado a mídia, ela seria sentenciada à capital ou até mesmo a uma prisão perpétua. Então, esse é o destino de quase todos. Lembrando que a gente sabe muito bem que quem pega a capital, bebê, não vai reclamar. Eu tenho uma frase que resume isso: mortos não falam. Então, é uma forma bem rápida de se resolver as coisas. Só que parece que na Indonésia não tem nenhum sistema ali de defesa pública. Então, uma pessoa que ela não tem dinheiro, não pode pagar um advogado, ela vai sem advogado mesmo. Seria mais ou menos isso. Eu acho que é uma coisa assim bem maluca o sistema deles lá. Já sabemos que não tem jurados, então o que eles decidem ali tá decidido, e que também recorrer é meio que perder tempo, mesmo quando se tem muito dinheiro. Então eles também estão chamando ali a atenção porque eles querem uma reforma nesse sistema. Eles querem que os julgamentos aconteçam de uma forma que acontece em quase todos os lugares do mundo e que aquilo não pode continuar. Eles ainda juram por Alá. Isso é uma coisa também que eu vi em todas as pessoas que foram ali dar o seu depoimento ou falar, eles juram por Alá, pelo sangue de Alá e tudo mais. Eu sou extremamente contra isso. Nós estamos falando de um dispositivo que é um dispositivo legal e não um dispositivo religioso, tá? Então, independente, antigamente jurava-se na Bíblia ou em nome de Deus e essa coisa toda, não. Eu acho que ali é uma coisa bem diferente. Então, eles também têm essa parte toda e é um povo muito misto em questão às suas, vamos colocar aí, as suas crenças, né? Tem pessoas ali, por exemplo, o Otto é cristão. E aí a gente pega o Salihin, que já é ali pro lado, né, Alá, né? Então a gente já percebe que é um povo, né, na Indonésia tem um povo muito misto. Isso também é comentado, tá, nesse documentário, de como os povos ali, eles são diferentes, e entreter todas essas pessoas só é possível com a televisão. É uma coisa que agrada a todo mundo, né, de todas ali, de todas as crenças, de todas as classes sociais, é o único jeito. Então isso também é bem pontuado no documentário. Então não é uma questão de preconceito, não é uma questão de nada. Eu só acho que as coisas, elas são muito mais assim salutares quando elas ficam ali, cada coisa dentro das suas caixinhas. Assim ninguém se ofende, não é ofendido, e eu acho que é muito mais respeitoso no meu ponto de vista, tá bom? Mas é o meu ponto de vista. E as coisas ficaram como? Assim. Ela está presa e essa história ela veio então com o documentário. Não sei se isso vai resultar em alguma ação, provavelmente não, porque já esgotaram todas as chances de apelação dela, mas o documentário mostrou coisas ali muito interessantes, muito mesmo. A gente sabe que teve provas ali que foram colocadas ali, sabe-se lá onde, números e coisas que tiraram sabe-se lá da onde também, e que a quantidade que ela tinha de cianeto no corpo não tiraria a vida dela de forma alguma. Então, seja lá o que aconteceu com ela, não foi envenenamento. Pode ter sido qualquer outra coisa, mas dificilmente foi envenenamento. E até pergunto para vocês, quem tiver aí algum conhecimento, não sei muito bem aí, não sei dessas respostas, e também se vocês tiverem outra visão, tá, em relação as coisas, em qualquer coisa que tenha sido informado errado. É um documentário, então a gente sabe que sempre tem um olhar ali de quem está, né, produzindo esse documentário, e eu só tô aqui tentando replicar e tentando entender essa versão que foi mostrada pra gente. Então, eu só pensei o seguinte: será que não seria o caso de fazer uma exumação? Porque aí essas coisas poderiam ser verificadas. Tá aparecendo aqui o pôster pra vocês. Eu sempre me identifico melhor, gente, pela foto, tá? Dos documentários. É sempre. Eu só falo o nome pra mim, eu não lembro. Eu olho ali, eu já me identifico. Eu sou muito ali visual. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Assistam, vocês vão amar. É muito legal mesmo. E vou falar para vocês, o Salihin e o Otto, o advogado, e o pai da Myrna são duas figuras, mas o pai da Myrna, eu fiquei muito curiosa de, caramba, quais são as atividades desse senhor, porque ele é uma pessoa aí um pouco, no mínimo, tá? No mínimo,
um pouco complexa. Mas eu fiquei com a impressão, sim, eu posso estar extremamente errada, tá? Que supostamente ele possa ter molhado muitas mãos ali, mas muitas mãos. Até mesmo para que de repente esse caso tomasse a proporção que tomou, porque parece que nada era suficiente ali, não era nenhum lugar ali inalcançável para que o bolso dele ali não pudesse dar um jeito de fornecer a corda que ligaria até o canto que ele queria chegar, tá? Isso aí também foi uma coisa que ficou muito forte. Mas eu também acredito que ele foi muito bem convencido que foi a Jéssica. A não ser, tá? A não ser, essa é uma possibilidade, que ele possa sim ser envolvido com negócios ali escusos e que alguém fez uma vingança contra ele. Porque ele deixa muito claro, desculpa aí a irmã da Mirna, que a Mirna era a filha preferida. Tá? Então, a gente já percebe que se alguém quisesse se vingar dele, a Mirna seria a pessoa ideal. Ou a Mirna simplesmente teve um falecimento natural. Bobo parece muito absurdo, mas pode acontecer, e é o que ele não aceita. Ele diz que a filha dele era saudável, como assim ela não estava viva? Se ele tinha 70 anos e ele ainda fazia sei lá quantas flexões, então ele não acreditava nisso. Então pode ter sido essas duas coisas. Ou alguém se vingou dele, ou de fato ali aconteceu alguma coisa com ela de forma natural. E isso tudo precisou ter um nome aí, um culpado para ele, para poder, enfim, dar aí algum tipo de resposta para ele. De repente uma que nem existia, mas ele precisava dela de alguma forma. Joyce, você acredita que foi a Jéssica? Não sei se eu acredito que foi a Jéssica, não sei se eu teria essa certeza. E uma pessoa pode sim dissimular muita coisa, pode sim ter feito alguma coisa, mas aí quando a gente começa a ver também a forma com que tudo foi conduzido, as dúvidas elas são muito grandes, assim, não daria para acusá-la. Seria mais ou menos isso, não teria como acusá-la. O máximo que seria possível chegar eles soltaram ela por falta de provas, que é diferente de ser inocente, entende? Então, não sei, eu acho que seria o máximo, assim. Isso porque muito desse julgamento também a gente não assistiu, senão a gente teria também outras percepções e opiniões e também estamos sendo levados aí pelas percepções da pessoa que está fazendo o documentário. Isso também é bem importante de deixar ressaltado. Então, se você tiver mais informações, quiser me ajudar aí com essas dúvidas que eu acabei, fiquei aqui me perguntando, fica à vontade aqui nos comentários, que enriquece bastante o vídeo, e assim também outras pessoas, quando assistirem, já vão ter aí algumas informações e prestar atenção aí nos momentos pontuais. Eu achei incrível, mais uma vez, achei uma série muito boa, e é uma série da Indonésia, então eu acho muito legal essas séries aí de países diferentes começarem a chegar aqui, né, pra gente conseguir assistir, então achei extremamente interessante e válido. Desculpem o barulho aí das obras, mas assim começa o meu dia. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!